Olá, meninos e meninas que estão aí do outro lado da tela, aguardando para começarmos mais uma videoaula. Pois é, estamos aqui, né? Distante de vocês, mas esperando que estejam aí preparados, que estejam aí com os olhos, os ouvidos atentos, para prestarem atenção em todas as informações e orientações que a Pró vai passar na videoaula de hoje. A Pró espera que aprendam bastante e que através daquilo que a gente vai estudar nesta videoaula, vocês possam dar continuidade com as atividades que a sua própria professora preparou. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá, turma? Olhem só, nossa aula agora ela é de matemática e ciências naturais. E nessa aula de matemática e ciências naturais, né, ou ciências da natureza, nós vamos estudar sobre como o nosso organismo se defende. Quando a gente fala em defesa, o que é que vocês imaginam? Imaginam aí que o nosso corpo tem uma defesa? Olhem só. A Pró trouxe essa imagem aí para a gente observar uma mão, e essa mão forma uma barreira contra aí a diversos micro-organismos que estão à nossa volta. E a gente já estudou aí o que são micro-organismos, não é? São seres aí que a gente só consegue enxergar através do microscópio, mas que são aí basicamente formados por bactérias, por vírus, e que, dependendo do tipo de micro-organismo, pode nos trazer aí muitos malefícios, muitas doenças. A gente vem lutando aí, não é, diante de um vírus aí que trouxe muitas mudanças, inclusive em relação aos nossos próprios hábitos, até a nossa própria forma agora, né, de assistir aula, que é o coronavírus. Mas junto com o coronavírus existem aí vários outros vírus e também bactérias e outros seres microscópicos que causam doenças e prejudicam muito a nossa saúde. E quando a gente imagina essa mão aí, ó, formando uma barreira e impedindo que esses micro-organismos passem adiante, a gente vai lembrar de algo que acontece no nosso corpo e que está relacionado aí a essa imagem. Porque vocês sabiam que o nosso corpo ele pode se defender, e vocês sabem aí como é que ele se defende? Olha isso. Para pensar, para trouxe alguns questionamentos para que vocês iniciem aí com os pensamentos, as reflexões, e a partir daí, não é, possam compreender, possam aí guiar aquilo que a gente vai aprender nesta videoaula. E aí a Pró traz a primeira pergunta assim: você imagina como o corpo se defende de invasores? A gente se defende dos vírus, das bactérias e de outros micro-organismos como? A imagem mostra a mão assim, não é? Formando uma barreira. Mas é somente isso? Ou é assim que a gente se defende desses micro-organismos que causam doenças, né? Que trazem aí prejuízos para a nossa saúde? Quais são aí esses invasores? Quais as doenças que você conhece, né, que se relacionam aí com esses invasores, com esses micro-organismos? Como será, então, que o corpo se defende delas, né? Essas invasões, esses invasores, essas bactérias, os vírus, entre outros micro-organismos. De que forma o nosso corpo busca a defesa contra tudo isso? E é sobre isso que, então, nós vamos estudar. E a Pró traz a análise novamente de outra imagem para a gente perceber aí as diversas formas que nós podemos nos proteger e de que jeito esses micro-organismos podem ter acesso ao nosso corpo. A gente observa essa imagem aí, algo bem comum, né? Principalmente nos dias de hoje. Talvez não fosse comum aí há 2 anos atrás, principalmente aqui para a nossa cultura, para a nossa sociedade, mas a gente vem aí se acostumando, se atuando e observando a importância que o uso das máscaras, né, teve com relação à pandemia. E a gente percebeu que a utilização desse utensílio, né, a utilização desse instrumento proporcionou uma proteção com relação ao coronavírus, mas pode proporcionar proteção aí também contra outros
vírus, né, e outros micro-organismos que causam doenças. Então, a gente observa aí um menino utilizando máscara. Para que foi aí indicado a utilização de máscara, não é? Tem aqui outra imagem de uma menina espirrando, ó. E aí a gente percebeu que nas próprias indicações para a utilização da máscara, principalmente nessa pandemia, já que a máscara virou, não é algo que faz parte da nossa rotina, a utilização da máscara, por conta de que o tossir, que o espirrar, faz com que a gente coloque para fora do nosso corpo uma quantidade muito grande de micro-organismos, que podem entrar em contato tanto com o ar, como também com objetos que estão à nossa volta, e fazer com que esses micro-organismos contaminem outras pessoas. Então, a gente acaba passando, né, as doenças, os prejuízos causados aí por diversos micro-organismos adiante. Então, a doença passa de uma pessoa para outra. Mas aí basta usar máscara e o nosso corpo? Porque a gente está falando de algo que está fora da gente, né? Um instrumento de defesa que é utilizado fora do nosso corpo. Será que o nosso corpo tem alguma forma de se defender, não só do coronavírus, mas também de outras doenças que estão aí ao nosso redor? E aí a Pro traz novamente alguns questionamentos para direcionar o nosso pensamento e entendimento nesta área. O que é que você imagina que esteja acontecendo aí na imagem, né? A gente observou aí duas imagens, um menino com máscara e uma menina espirrando. O que a criança da primeira imagem está usando? A Pro já sabe a resposta e você também já sabe. A primeira imagem mostra um menino utilizando a máscara. Por qual motivo ela está usando máscara? Para proteger, não é? Motivo de proteção. A máscara ela vai servir de proteção tanto para quem usa, quanto também para quem está ao redor, não é? Então, você se protege, protege o outro, porque a máscara forma uma barreira que impede aí, de uma certa forma, que os micro-organismos causadores de doenças cheguem aí ao contato, né, com diversas pessoas. E o que é que poderia acontecer se não estivesse usando máscara? Aí a gente volta para a segunda imagem que mostra a menina espirrando e a gente observa nesta ação a possibilidade de contaminação, já que os vírus a gente não consegue enxergar as bactérias também. Então, a gente não é algo que a gente consegue ver só através do microscópio. Então, a gente já percebe aí que a contaminação, né, a proliferação das doenças podem acontecer quando não existem aí uma forma de proteção. E aí nós nos recordamos do nosso corpo humano. Lembra aí que a gente vem estudando sobre os diversos sistemas que formam o nosso corpo, percebendo a importância e a utilidade de cada órgão. Então, a gente viu aí que existem diversos sistemas responsáveis pela respiração, responsáveis pela circulação do sangue, pela digestão dos alimentos, não é? Pela filtração do nosso sangue também. E aí, nesses sistemas, diversos órgãos trabalham, né? Fazendo a sua atividade individual, mas também o processo que se junta, né? E que ajuda outros órgãos ou próprios outros sistemas, já que os sistemas estão interligados, para que o nosso corpo funcione e funcione bem, para que o nosso corpo desempenhe todas as atividades que são necessárias desempenhar, desenvolver, para que a gente fique vivo. E o que tem a ver agora aí proteção, micro-organismo, vírus, bactéria e o nosso corpo? A gente falou da máscara, falou da contaminação, falou que micro-organismo é algo que a gente só consegue ver com microscópio, mas a gente precisa compreender que entre todos os sistemas e funções dos vários órgãos que o nosso corpo tem, existe também a função de proteção. Lembra aí que a Pro falou? A máscara é a proteção que se usa fora do corpo. Mas o que acontece dentro do nosso corpo que proporciona a proteção contra os diversos micro-organismos que existem aí ao nosso redor? Então, vamos ver.
Você sabe aí o que é sistema imunológico? Pois é. A gente viu aí entre os diversos sistemas que existe também um sistema, né, com órgãos específicos que vão aí ajudar o nosso corpo a se proteger, a criar mecanismos, a criar células, substâncias que vão proteger o nosso corpo de diversas doenças, vão proteger o nosso corpo dos micro-organismos que estão aí ao nosso redor e que podem prejudicar a nossa saúde. Então, olhem só, o sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. Então, é a forma que o nosso corpo tem de se organizar e produzir substâncias que vão combater, né, que vão nos proteger dos diversos tipos de doenças. É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Lembra aí da mão barrando os micro-organismos, os vírus, as bactérias? Pois é, o nosso sistema imunológico também vai fazer essa ação, não como uma mão, né? Mas dentro dos seus processos próprios, proteger o nosso corpo. E aí, olhem só. Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não a doença, ou mesmo a duração dela. Então, além da proteção, o sistema imunológico também vai fazer a parte de combate, não é? Que é fazer com que ações do próprio corpo façam com que determinados micro-organismos deixem de existir e façam ali com que a doença ela também acabe, ela termine. Então, o sistema imunológico protege e combate as diversas doenças. E aí existem aí elementos que vão compondo esse sistema imunológico e ajudando dentro de todo o processo e função que o sistema imunológico tem. A Pro traz aí agora a definição dos leucócitos. O que são leucócitos? Quando falamos em células que participam do sistema imunológico, devemos dar destaque aos leucócitos, que são as células aí responsáveis pelas principais ações de defesa do organismo, também chamados de glóbulos brancos. E aí, entre os leucócitos, existem diversos tipos, neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, cada um com a sua atividade e a sua função dentro do processo de proteção. Lembrando aí que os leucócitos são os glóbulos brancos e estão presentes em todo o sangue, não é? Passando aí por diversas partes do corpo. E aí chegamos nos anticorpos. E o que são anticorpos? Os anticorpos, diferentemente do que muitos pensam, não são responsáveis pela morte de um organismo causador de doença. Na realidade, eles se ligam aos antígenos, desencadeando diferentes processos. Os anticorpos aí já são moléculas, né, produzidas aí pelas células de defesa do corpo e que ficam aí presentes no sangue, presentes no corpo humano e vão fazer a proteção contra determinadas doenças. E é interessante a gente pensar que os anticorpos, não é? Eles são diferentes, então vão ter anticorpos para cada tipo de vírus, para cada tipo de doença, fazendo justamente o reconhecimento, a defesa do nosso corpo, assim que ele tiver contato com aquele micro-organismo. E aí, quem são os órgãos que compõem esse sistema imunológico e que fabricam, né, as células e as substâncias necessárias para que o nosso corpo se defenda, né, se proteja e combata também os diversos tipos de doenças? Então, a gente tem aí órgãos chamados de órgãos linfóides. Como órgãos linfóides centrais, temos a medula óssea e o timo, produtores dos linfócitos.
Os linfócitos são levados pelo sangue, pela linfa, para os órgãos linfóides periféricos, tais como o baço, linfonodo, nódulos linfáticos isolados, tonsilas e apêndice. Então, por diversos órgãos que se espalham por nosso corpo, não é? Os linfócitos são ali colocados, armazenados, e aí são levados por toda a circulação do sangue, também pelo sistema linfático, que acompanha aí os vasos sanguíneos, e chegam aí às diversas partes do nosso corpo, agindo assim que tiver necessidade, assim que precisar combater alguma doença que o nosso corpo aí tenha por conta de um micro-organismo, né, de um vírus, de uma bactéria ou de outro micro-organismo causador de doenças. E aí a gente percebe que existem vários órgãos ajudando na produção, né, e também aí nesse desempenho, nesse desenvolvimento do processo de proteção do nosso corpo. E aí tem algo muito interessante relacionado a essas células e substâncias que são produzidas pelo sistema imunológico a fim de nos proteger e nos ajudar no combate às doenças. E uma ação aí bem interessante é a memória imunológica. Já ouviram falar nisso? Olhem só. A memória imunológica ela é responsável pela defesa do nosso organismo em longo prazo. Quando somos, por exemplo, expostos a um agente causador de uma doença, desencadeamos uma resposta do nosso sistema imune. Durante essa ação, temos a formação de células de memória, as quais podem sobreviver por vários anos. Quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a resposta do nosso sistema imune é ainda mais rápida e mais forte devido à ação dessas células de memória. Então, a memória imunológica é o motivo pelo qual as vacinas elas são tão eficientes. Então, uma vez que a gente tem contato com determinado vírus, com determinada bactéria, né? A gente teve determinada doença, o nosso corpo se defende dessa doença, cria mecanismos, né? Para que nós nos defendamos dessa doença e a gente possa encontrar a cura quando isso é possível. E aí, essa memória dessa luta, ela fica armazenada aí nas células. E aí, dependendo da doença, quando a gente tem contato novamente com o vírus, né, com a bactéria, com o micro-organismo causador dela, essa memória ela vai agir, porque as células que combateram uma vez essa doença, elas vão ainda estar no nosso organismo e vão poder fazer a defesa e o combate de forma mais rápida. Por isso que algumas doenças a gente tem apenas uma vez, não é? Ah, você já teve catapora? Então não vai ter catapora de novo. Ah, você já teve sarampo? Então não vai ter sarampo de novo. Por quê? Porque ficam na memória do nosso sistema imunológico as células de defesa e de combate de determinadas doenças. E é também esse mesmo processo que é utilizado nas vacinas. Isso, as vacinas nos fazem entrar em contato, né? Com vírus, com pedaços de micro-organismos, né? Vírus, às vezes, vírus vivos ou vírus mortos, mas fazem com que desperte a nossa imunidade em relação a determinada doença. E aí, essa memória é criada e nós ficamos, então, protegidos em relação a ter doença. Às vezes nem temos mais, ou se tivermos, vamos ter aí de uma forma mais branda, mais fraca, porque o nosso sistema imunológico vai saber se defender dessa doença. E aí, para saber mais, para complementar as informações, a gente vai assistir a um vídeo agora chamado Nossas Batalhas, produzido pela Associação Brasileira de Imunodeficiência. Vamos lá? A ameaça das forças inimigas é constante. E as encarregadas de mantê-las afastadas são as defesas. Essa é a história de Nossas Batalhas.
Muito bem, soldados. Se vocês vão se encarregar de proteger o corpo, eu preciso que me mostrem se realmente estão preparados. Soldado, quais são as primeiras barreiras que um invasor encontra ao tentar invadir o corpo humano? Senhor! Sim, senhor! Primeiro temos a pele, que impede a passagem das bactérias. Temos as mucosas com seus epitélios que retêm as partículas invasoras. E ainda temos as lágrimas, a saliva e os ácidos estomacais, entre outros, que também impedem a entrada de invasores. Muito bem, soldado. E você? O que acontece quando o invasor insiste em atacar? Senhor! Sim, senhor! Certas partículas chamadas de sistema de complemento rodeiam o invasor para alertar as células de defesa e causar inflamação. A inflamação faz a circulação aumentar, permitindo a chegada de mais reforços. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. Estou vendo que vocês sabem o básico, soldados. Agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células. As que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma. Os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entra na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação.
Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados! Vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros. Já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Interessante, não é? Observar como o sistema imunológico utiliza aí as várias células que o compõem para que cada uma com a sua função, né, dentro da sua possibilidade, possa agir em função, com o objetivo de proteger e também de combater as diversas doenças causadas aí pelos micro-organismos. E aí, olhem só, chegou a hora da gente fazer a nossa associação do conteúdo com a matemática. E aí a Pro traz algumas informações importantes para complementarmos aí aquilo que a gente já vem estudando sobre o sistema imunológico. Em geral, presume-se que nosso sistema imunológico funcione exatamente da mesma maneira, independentemente se a infecção ocorrer durante o dia ou à noite. Assim, ele age em nossa defesa nas 24 horas do dia. Então, a gente pode achar que o sistema imunológico vai funcionar da mesma forma durante o dia todo. Mas pesquisas realizadas ao longo de mais de meio século mostram que nosso organismo responde de maneira diferente de dia e à noite. A razão para isso é o nosso relógio biológico e o fato de que cada célula do corpo, incluindo as células do sistema imunológico, pode identificar a hora do dia. Então, elas vão agir de forma diferente durante o dia e durante a noite, porque o nosso corpo sabe em que horas nós estamos. Não vão saber exatamente a hora do relógio, mas vai entender que passamos por processos diferentes, por atividades, por ações diferentes, quando a gente observa a nossa rotina do dia e da noite. Então, de certa forma, não é como se o nosso sistema imunológico soubesse as horas. E você sabe observar as horas e resolver problemas usando as medidas de tempo? A gente já vem estudando, né? E já observou entre as várias medidas a medida de tempo. E a gente já sabe aí que a unidade mais importante, a unidade principal para medir o tempo é a hora, que se divide aí em minutos, que se divide também em segundos. E a Pro já ensinou para vocês como é que a gente pode observar as horas num relógio com ponteiros, né? Chamado aí de relógio analógico. E aí a Pro trouxe essas informações para nós relembrarmos quando a gente está falando de unidades de medida de tempo. E aí a gente já sabe, né, que existe hora, minuto e segundo. A hora aí como uma unidade, né, principal, mas que a hora vai se dividindo em minuto, que vai se dividindo em segundo, porque são aí submúltiplos desse período, né, dessa medida. Então, a gente percebe que se eu dividir 1 hora por 60, eu encontro um minuto, dividindo por 60, eu encontro segundos. Quando eu multiplico um segundo por 60, eu encontro um minuto, e quando eu multiplico um minuto por 60, eu encontro 1 hora. Então, 1 hora tem 60 minutos,
e 1 minuto tem 60 segundos. E a Pro trouxe nessa tabela algumas medidas relacionadas a tempo, não só aí às horas e minutos e segundos, mas também aos dias, aos meses, que também correspondem a formas diferentes de medir o tempo. E aí a Pro nessa tabela tem 2 colunas, né? A unidade e também a sua medida correspondente. Então, a gente observa um dia, que corresponde a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses, uma década corresponde aí a 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. E a Pro traz agora um desafio para a gente responder. O posto de saúde tirou da geladeira uma vacina por 55 minutos. O horário em que isto ocorreu está descrito na imagem ao lado. Então, a gente tem um relógio analógico que marca aí o horário em que o posto de saúde tirou da geladeira. Então, 10 horas e 15 minutos. E aí nós temos a pergunta: a que horas a vacina foi guardada na geladeira novamente, já que ela ficou 55 minutos fora? A Pro colocou o cálculo aqui para a gente observar. Então, a hora do relógio, 10 horas e 15 minutos. E a Pro resolveu separar horas de minutos para a gente encontrar a resposta de forma mais clara. Então, observamos apenas os minutos. Então, 15 minutos. 15 minutos mais os 55 que ficou, né, de fora da geladeira, somam aí 70 minutos. E a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, em 70 minutos, nós temos aí uma hora completa mais 10 minutos. Aí agora eu vou pegar as 10 horas que eu não utilizei ainda e vou juntar com essa 1 hora e 10 minutos que eu encontrei no meu cálculo na junção dos minutos. E encontro a resposta de 11 horas e 10 minutos. Sendo assim, a que horas a vacina foi guardada na geladeira novamente? Olhem só, às 11 horas e 10 minutos. Essa é a resposta. Pronto, nossa aula chega ao fim, né? Utilizando aí as informações sobre o sistema imunológico e também medidas de tempos, cálculos aí com minutos, com horas e segundos, você vai dar continuidade com a sua atividade. Tchau, tchau.